Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente terça-feira para você. É uma grande alegria podermos continuar nossos devocionais diários aqui no livro de Gálatas, como temos seguido aqui nestes dias. Nós estamos falando sobre um tema bastante interessante nesta parte do livro, que tem sido intitulado sobre os devotos da destruição, né? Falando daqueles que tentaram levar, né, ou querem levar aqui no caso, os cristãos da Galácia a se afastar da verdade. Nós estamos olhando os versículos de 6 a 9, onde Paulo diz: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro evangelho. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema ou amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Aqui nós vamos olhar aqui as características envolvidas nesta forte oposição, e essa grave forte oposição é algo condenável, essa heresia condenável, né? Então nós olhando para essas advertências, primeiro nós podemos ver Paulo aqui surpreso diante da deserção dos Gálatas, né? Versículo 6, Paulo vai dizer: estou muito surpreso em ver que vocês se afastaram, em ver que vocês passaram depressa daquele evangelho da graça a qual vocês foram chamados para um outro evangelho, o qual Paulo vai dizer que não há outro evangelho, só há um evangelho. Paulo dificilmente poderia compreender os crentes gálatas abandonando já o seu ensino apostólico. Paulo fica espantado. A palavra que ele usa no grego é uma palavra forte, ou seja, é algo surpreendido de fato, a ponto de deixar Paulo até desorientado, sem entender de fato o que estava passando, né, na cabeça daqueles irmãos. Ele não conseguia entender por que eles estavam passando tão depressa. Deus os chamou, Deus os separou, Deus os trouxe para si por meio desse evangelho da graça. E Paulo agora fica surpreso que os falsos mestres estavam fazendo na cabeça dessas pessoas, e ele ficou chocado com aquilo. E ele então, de uma maneira muito veemente, ele vai tentar de alguma forma mostrar para esses cristãos da Galácia que eles estavam completamente equivocados ao ouvir estes falsos pregadores. E o apóstolo ficou de maneira muito especial surpresa por causa dessa deserção ter sido tão rápida, né? Tão rápida. Ou seja, a palavra aqui rapidamente pode significar algo que foi tão fácil. Eles atenderam prontamente, ou de uma maneira muito breve. Eles desertaram de uma maneira muito rápida. Eles, pouca resistência, ofereceram aos falsos mestres. Eles foram inconstantes em sua fidelidade. Eles foram inconstantes aos ensinos que Paulo havia dado àqueles irmãos. E eles foram rapidamente levados sob a influência de doutrinas heréticas. Os Gálatas tinham tido o privilégio de ter sido ensinado pelo maior professor que a igreja já teve, além do próprio Senhor, e rejeitaram as verdades da graça que haviam aprendido através do apóstolo Paulo. Veja que eles se afastam da verdade, eles prontamente fogem da verdade.
Eles rejeitam o evangelho da graça, que é o evangelho da liberdade, que é o evangelho que traz paz, que é o evangelho que traz alegria, que é o evangelho que nos dá a satisfação plena que há em Cristo Jesus. Eles rejeitam isso para voltar a ser presos novamente aquilo que eles eram antes, dominados. Eles não têm a habilidade de entender que a graça os libertou. Então Paulo estava aqui realmente, de certa forma, falando: eu não estou entendendo o que está acontecendo com vocês. Como vocês enfraqueceram tão rápido a sua confiança de viver pela graça para viver de qualquer maneira, para viver de qualquer forma. Então Paulo, ele de uma maneira muito clara, ele vem mostrar que o único evangelho de Deus é o evangelho da graça, é o evangelho da redenção divina, que é totalmente à parte de qualquer mérito ou obra humana. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, né? Então o que nós temos aqui, Paulo falando: olha, eles estão enfiando em vocês, goela abaixo, um evangelho diferente, que não é o evangelho, completamente contrário e ineficaz para a salvação. Vocês começaram pelo Espírito, como ele vai dizer mais à frente, e tentam se aperfeiçoar pela carne. Não! O evangelho da graça é o evangelho que liberta, é o evangelho que traz alegria, satisfação. É esse o evangelho que temos que viver. É a graça escandalosa de Deus que nos muda, que nos transforma e nos faz viver em vitória. Livres do pecado, livres do medo, livres de pressão humana, livres do peso da lei e agora vivendo na graça do Senhor para a glória de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que nós possamos olhar de uma maneira muito clara e viver este evangelho, porque os destruidores, os que amam o engano, ainda estão por aí tentando aprisionar a conceitos humanos. Que nós possamos viver somente para a glória de Deus e viver em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Grande e forte abraço. Excelente terça para você. Tchau. Uma palavra de amor, uma palavra